dia a todos. Então vamos fechando os nossos olhos, entrando em conexão com a espiritualidade da casa, com os nossos mentores, abrindo nossos corações para o Evangelho dessa manhã, que a gente consiga absorver todo esse conhecimento e levar para o nosso dia a dia. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia. Quem eu não vi, bom dia. Espero que estejam todos bem. Vocês de casa, principalmente, que a gente não vê, né? Tem alguns amigos que faz 1 ano e meio que eu não vejo, né? A gente sente falta de vocês. Bom, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, nós vamos pegar agora o subtítulo União da Alma e do Corpo. Questões 344 até 360, se não me engano. 366. Não, 360 mesmo. De 344 a 360. Aí Kardec perguntou: em que momento a alma se une ao corpo? Aí eles dizem, né? A união começa na concepção, mas ela só se completa no momento do nascimento. A partir do momento da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo liga-se a ele por um laço fluídico, que vai se estreitando cada vez mais até o instante que a criança vem à luz. O grito que então escapa da criança anuncia que ela é mais uma entre os vivos e os servos de Deus. A Marlene Nobre, nesse livrinho aqui, A Alma da Matéria, ela pega uma parte da Gênese em que Kardec explica, né? Aqui, deixa eu achar. Processo reencarnatório. Então, na Gênese, vocês vão encontrar lá, quando Kardec descreve o renascimento. Quando o espírito deve encarnar-se num corpo humano em vias de formação, esse laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do perispírito, se liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Nesse processo, o perispírito, que possui certas propriedades de matéria, lembrando que o perispírito ele é semimaterial, ele tem tanto uma parte de matéria como tem a matéria etérica, né? a energia, né? O magnetismo. Então, nesse processo, o perispírito, né? Que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo que se forma. Daí se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, de alguma forma, ele toma como se fosse raiz naquele germe, como uma plantinha na terra. E quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. E então ele nasce para a vida exterior. Então é uma explicação que vocês vão encontrar mais detalhada no livro A Gênese. Daí a Kardec pergunta: e essa união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento dessa concepção? Durante esse período, o espírito poderia renunciar a habitar aquele corpo? A união é definitiva, no sentido de que nenhum outro espírito mais vai poder pegar aquele corpo. Mas não poderia substituir aquele que está designado, né? Nenhum outro espírito pode. Mas os laços que prendem um corpo ao espírito são frágeis, fáceis de romper. E isso pode ocorrer pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive.
A reencarnação, gente, é muito complexo. Ela não é igual para todo mundo. Quando a gente lê André Luiz, Segismundo, você vê um tipo de reencarnação assistida, de um espírito que já se conscientizou do que foi a vida pregressa dele, dos desvios que ele cometeu. No caso do Segismundo, foi um crime, né? Então ele tem consciência e ele entra naquele processo que Jesus disse que a gente precisa para ficar quites com a nossa consciência ou com a lei. A lei divina a gente sabe que está aqui, não é com Deus, é conosco. O processo todo é com a gente, né? Então, é o arrependimento, né? A expiação e a reparação. Então, Segismundo, arrependido, ele já expiava pela própria dor com que ele vivia no astral. E ele quer fazer essa reparação, ele quer reencarnar de novo. Então, isso é um processo. Agora, a maioria da população da Terra não tem essa consciência. Aliás, vive, como diz Joana de Ângeles, num estado de dormência, né? A consciência está dormindo. Então, são os automatismos da matéria que faz a pessoa viver. Então, levanta, acorda, come, dorme, anda, trabalha, faz mil coisas, mas não tem a consciência expandida. Para ela e para muitos, né, a vida material é a única. Ninguém está pensando. Estou numa maratona do Pedro Calabres, não sei se mais alguém está fazendo, do autoconhecimento, está acabando hoje. Tem mais uma live à noite, foram 7 dias. Ele é pura ciência. Adoro Pedro Calabres, mas é ciência pura, né? Então ele não vê, inclusive, nessa aula de hoje, cedo, às 7 da manhã, ele fala, né, que o homem sobreviveu porque o cérebro do homem é adaptável, entende? Então é ciência. Adoro, porque a ciência tem, né, que andar com a espiritualidade. Mas não é só, porque aí tem o espírito, né? Não é só o cérebro, né? Então, tem reencarnações que são automáticas. Por afinidade nós vamos ver mais para frente. E o corpo é frágil. Imagina, a mulher está grávida. Ela planejou até. Mas de repente o marido chega bêbado e lhe chuta a barriga. Porque isso é comum, né? O bebê morre. Então, é uma das perguntas. O que acontece, pergunta 346, com o espírito se o corpo que ele escolheu vier a morrer antes do nascimento? A resposta dos espíritos, ele escolhe outro. É óbvio, né? Escolhe outro. Entende? Porque muitos não têm nem consciência que já viveram, que estavam no plano astral e que estão reencarnando. E se morrer também não vai fazer diferença. Eles continuam a vidinha deles. Aqueles que têm consciência esperam ver outro processo, né? Qual? Ele pergunta, né? Aí ele continua, 346A. E qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Né? E os espíritos respondem, as imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes, né? Então, muitas vezes, faltam os cuidados da gestante, né? com bebidas, com drogas, né? Vidas muito desregradas, acaba, às vezes, tendo algum problema. Às vezes, já é um processo, entende? Para que um espírito, na 347, que utilidade pode ter a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? O ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Como dissemos, na maioria das vezes, é uma prova para os pais. Então, o espírito, alguns nesse processo da reencarnação, nós vamos ver aqui mais para frente, ele adormece, ele não tem muita consciência, porque a maioria não tem consciência sequer quando está na vigília encarnada, que dirá depois de encarnado, né? Então não vai ter problema. Mas para outros, esse pouquinho de tempo, a Shirley que entende bem, né, Shirley? Pouquinho de tempo que fica dentro, né, na gravidez, nossa, é muito importante.
transforma a vida daquele espírito imortal. E a gente tem muitos depoimentos disso, né? Já teve casos assim de bebês que vieram depois na psicografia agradecendo a mãe por ter ficado um pouco, aqueles poucos meses. Porque, gente, claro que tem as exceções, mas a maioria das mães, quando percebe que está grávida, já começa a idealizar o filho. Não tem como. Ninguém deseja um filho doente, ninguém deseja um filho com deficiências físicas ou mentais. Então, ou seja, isso é muito importante. Então, pode ser que o espírito, por problemas de vidas passadas, ele tenha que reencarnar, ele precise por necessidade dele, porque Deus não impõe esse tipo de coisa, mas que ele queira uma deficiência física ou mental, né? Mas ele está ali recebendo tanto amor que ele muda. E não importa um mês, 2, 3, porque, como disse Santo Agostinho, né, não é o tempo que importa, mas é a intenção como você vive nesse tempo, né? Na verdade, a frase dele é: a vida não se mede pelos anos vividos, mas sim pelos momentos de amor sentido. Então, um mês de intenso amor vale 1000 anos, não sei, vale para a eternidade inteira, né? Então, ele recebe. A Dona Modesta diz num dos livros dela, tentando lembrar qual, que ela está falando de artistas, né? Não vamos generalizar, gente, pelo amor de Deus, cada um é um, né? Mas ela diz, tem vários artistas que você vê assim lindo, né? Com fama, com dinheiro, um corpo perfeito. Ela falou, eles vieram, são espíritos, alguns deles, né? E não se pode identificar, não tem a menor ideia quem, mas alguns estavam lá no fundo do poço, na desvalorização de si mesmo, a autoestima lá no chão, entende? Aquele desespero do desamor. E para tirar, para dar uma injeção de ânimos, eles, né, os benfeitores, projetam uma reencarnação de glamour, de beleza, de alegria, para ver se levanta o ânimo daquele espírito. Não, você é um filho de Deus. Não importa tudo que você fez, você sempre vai ser amado. Deus nunca deixa de amar. Só que às vezes a culpa é tão grande que eles não acreditam mais que pode, que é possível, eu não mereço, aquela coisa, né? Então eles vêm nessa encarnação. E ela diz, você percebe que nem sempre funciona, porque muitos deles vêm e apesar de ter tudo, eu fico imaginando, por exemplo, Elvis Presley, adorava o Elvis, né? Lindo quando ele cantava aquelas canções românticas, né? Mas não acredita que é amado, não acredita que o povo gosta dele, não acredita que canta bem e enche a cara de bebida e vai para as drogas, né? E acaba se matando, né? Ou abreviando a vida. Então é o desamor. Acho que o livro é Laços de Afeto, se não me engano. Porque ela tem vários livros que na verdade é da irmã Sidifo, mas a Dona Modesta dá muitas mensagens dentro dos livros. Ela que orienta, na verdade, os livros, né? Então, aí a gente vê, aí a gente compreende por que a pessoa que tem tudo precisa encher a cara todo dia, precisa às vezes usar drogas, né? Porque o auto-amor, a autoestima não existiu. Então são reencarnações complexas, né? Mas tudo, aí é outro livro, da Adenauer, Reencarnação, Processo Evolutivo. Tudo visa ao aprimoramento do ser imortal que nós somos, né? Então o espírito sabe antecipadamente que o corpo por ele escolhido não vai ter chance de vida. Às vezes ele sabe, mas se escolheu por esse motivo é porque ele está recuando diante da provação. Às vezes ele não quer, ele precisa, estão tentando convencê-lo, mas ele está relutante. De repente, você sabe que aquele corpinho não vai, né? Pelas condições sociais
da gestante, por outras, né? Uma mulher muito drogada, enfim, né? Tem menos chance de dar certo. E às vezes ele pega aquilo naquela tentativa, vai receber uma carga de afeto ou não, às vezes recebe de repulsa, né? Mas tudo faz parte de provas para ele, né? de experiências, né? Para poder repercutir diante das crenças e valores que ele tinha e agora ele está recebendo. Nossa, eu fiz tanto isso e agora eu estou sentindo em mim. É um processo para poder se conscientizar. Então, tudo é muito complexo, demais. E por mais que a gente estude, a gente ainda fica, né? Cada caso é um caso diferente, né? Quando uma encarnação falha para o espírito por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por uma outra existência? Nem sempre. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Reencarnação instantânea. Raul Teixeira fala que a maioria das reencarnações são instantâneas, porque o espírito vivendo sem consciência, né, ele está super materializado. A Dona Modesta mesmo, o Dr. Inácio Ferreira, ele diz que tem espíritos que o perispírito, ele no corpo físico, às vezes até é magrinho, mas o perispírito é gordo, imenso, é denso, é materializado, é pesado. Por quê? O perispírito tem muito do campo mental. O perispírito é modelado pelo campo mental. Então, um campo mental que só foca no materialismo, comer, beber tudo, prazer, ele vai se encharcando disso. Não tem vibrações mais elevadas que possa sutilizar as energias. Então ele vai, né? Então tem perispíritos que está assim. E ele desencarna e aí ele se vê, por exemplo, uma pessoa, às vezes você vê um modelo muito magrinho que valoriza demais as formas. No perispírito isso vai ficando exacerbado. E de repente, no perispírito, o seio já não está mais assim, mas está aquelas coisas enormes. Tá? Entende? Avantajado de tanto que a pessoa foca. E ela vai modelando pelo campo mental. Tudo é a mente, gente. Não tem como fugir disso. Então, um perispírito assim, o cara desencarna, ele vai procurar o quê? Prazeres, comida, bebida, vai estar do lado. E muitas vezes ele está ao lado de alguém por afinidade. E esse alguém, né, num processo, né, num relacionamento aí sexual, vai produzir um corpo. Qual é o espírito que vai habitar? Aquele que está mais perto, por lei de atração mesmo, entende? Por sintonia vibratória, que seria a palavra mais certa, né? Ele chapa, como dizia minha amiga Claudete, chapou, entendeu? E ele nem percebe, é um turbilhão. Raul Teixeira diz, é um turbilhão que vai acontecendo de repente, sabe aqueles, no mar que tem, no rio também, né? Aqueles sorvedouro, redemoinho, assim, né? Não sei, não lembro o nome agora, que você entra, eu vi uma prima minha entrar assim no mar, lá em Olinda, né? É horrível, porque fica mais forte do que o que a pessoa pode nadar, né? Assim é o espírito, e de repente ele já está ali, entende? Adormecido, ritualizado, e encarna sem ter tido consciência que está encarnado, porque a vida de desencarnado dele já era como se fosse encarnado. Dá para entender isso? Então, gente, é complexo esse capítulo, né? O espírito, então, sabe antecipadamente, já vi, né? O espírito, a reencarnação falha, ele vai, se ele tem consciência, ele pede uma nova chance, né? Se não tem, dá graça a Deus, fica por lá. Mas uma vez, 350, né? Unido ao corpo da criança, quando não há mais como voltar atrás, o espírito algumas vezes lamenta essa escolha, ter tido esse pai, essa mãe, essa família. Olha só o que os espíritos dizem, né?
Fala para o Kardec: queres dizer se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se ele desejaria uma outra vida? Sim. Se ele lamenta o que fez? Não. Ele pode se queixar: que vida desgraçada, que vida horrível, porque eu nasci. E a gente ouve muito isso, principalmente em jovem, né? Eu não queria nascer, não sei o quê. Mas ele jamais, nenhum de nós jamais poderia lamentar a escolha, porque a gente não tem a menor consciência que fizemos uma escolha. Nenhum de nós tem. Mesmo quem vem com tarefas definidas, que é o caso do Chico, de outros, né, Irmã Dulce, Madre, enfim, não tem essa consciência, porque se tivesse, aí vocês peguem palestras aí do Paulo Figueiredo, autonomia, se tivesse, perdia totalmente o nosso livre-arbítrio. Imagina se, né, foi programado você se reconciliar com essa família. E aí você tivesse consciência: nossa, eu programei para nascer com ele, mas olha o que eu fiz. Não, entende? Você iria por coação, agora não tem jeito, eu tenho que, e não existe esse tenho que, tem que ser livre, espontâneo de dentro de nós, o perdão, a compreensão, a tolerância, entende? O acolhimento, tem que ser espontâneo, senão não está valendo. Por imposição não vale. Não adianta você falar para uma criança: não faça, se você não explicar porque não deve fazer, ela simplesmente pode até ficar contida, mas ela está contida. Não quer dizer que ela não esteja desejando fazer e não esteja fazendo na mente, né? Que é o que a gente faz de escondidinho, né? Estou quietinha no meu canto, imagina, eu nunca bati em ninguém. Vai ver, né? Pudesse gravar, né? Filmar os pensamentos. Né? Quantas mortes a gente não comete, quantos assassinatos a gente não comete, né? Então, tem todo esse processo, né? Então, a gente nunca vai poder, como ele disse, né? Se lamenta a escolha que fez? Não, pois não sabe que escolheu. Uma vez encarnado, o espírito não pode lamentar uma coisa que ele não tem consciência, mas ele pode achar a carga pesada demais. E quando ele acha que essa carga está acima de suas forças, aí às vezes ele recorre ao suicídio. Então, nesse intervalo entre a concepção, ou seja, né, começou o processo, né, e o nascimento, esses 9 meses, né, de gestação, o espírito usufrui de todas as suas faculdades, mais ou menos de acordo com a fase, pois ele ainda não está encarnado, mas ele está atado ao corpo. E a partir do instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, que é dessa forma advertido de que chegou o momento de iniciar uma nova existência. Essa perturbação cresce até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase como o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Mas à medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual ele não tem mais consciência como homem, logo que ele entra na vida. Mas essa lembrança vai lhe voltando pouco a pouco na memória, no seu estado de espírito. A Anete Guimarães tem uma palestra muito boa sobre isso, né? Onde ela diz que o bebê, quando ele dorme, ele toma a forma de espírito que ele era adulto. Mas depois de certa idade, 7, 8 anos, se ele dormir e sair do corpo, ele sai como criança. Não sei se vocês já viram essa palestra dela, ela explicando. E o Calabres, nessa semana de aprofundamento aí do que é o nosso cérebro, ele estava explicando também dos neurônios, da formação, que o ser humano é o que mais demora para se formar, justamente por isso que nós sobrevivemos, pela nossa adaptabilidade. Porque ele falou: você não vê hipopótamo no Polo Ártico, leão no Caribe, cada bicho está no seu habitat, né? Tirou, mas o homem vive em qualquer lugar, porque ele se adapta. E se adapta, segundo o Calabres, justamente porque o cérebro vai se formatando nessa infância. A gente vai se adaptando
adaptando. E é isso que torna a nossa sobrevivência. E também porque o ser humano, ele troca informações, né? Ele se ajuda, e isso foi fundamental para a gente chegar até aqui. Então ele fala, no comecinho tinha o quê? 6.000 seres humanos, 70 mil anos atrás, lá nas savanas da África. E éramos menos do que os animais. E por que que hoje nós somos mais e predominamos, né? Ele não fala de espírito, a gente sabe por quê, né? Mas ele... Então, porque o cérebro é adaptável. Então, nesse processo aqui, vai tendo um entorpecimento justamente porque se você lembrar que seu pai já te matou na outra vida, você não vai gostar dele, né? Se lembrar que a mãe foi uma inimiga, você não vai nem querer mamar, né? Naquele peito da sua pior inimiga, não, entende? Então tem todo esse esquecimento para a gente poder sobreviver, né? E para a gente conseguir, porque imagina que bacana quando você desencarna, né? E olha assim e fala, nossa, mas é você. Isso acontece no livro Tabernáculo Eterno ou Ícaro Redimido. É uma trilogia, mas entre esses dois tem a história de Santos Dumont e tem a história de o mentor dele, né? Que quando desencarna, quando ele vê, e o próprio Santos Dumont, quando ele vê que o mentor, aquele homem que tanto ajudou, foi o que o matou na outra vida, quando ele foi o padre Bartolomeu de Guzmán, o ódio que ele tinha do Bartolomeu se dissolveu diante de toda a assistência que aquele deu nesta vida atual dele. Entende? Quando ele fazia os voos, esse livro é lindo, quando ele fazia os voos de balão, entende? Muitas vezes perdido naquelas tempestades, quase morrendo, né? E o Ângelo estava ali do lado dele, entende? E depois, e ele sentia a presença, sentia que estava amparado, né? Mas quando desencarna mesmo, é que ele vê, mas você, porque o outro se transfigura e uma hora aparece quem ele foi, né? O bispo, que tinha ódio dele quando ele era padre, e agora o mentor. Então se dissolve, e é assim que a gente se reconcilia, né? Porque quando você perceber, nossa, esse pai que tanto se sacrificou por mim, já foi, mas foi, né? Não é mais, fica prevalecendo a última experiência, né? Por isso que a gente tem tantas encarnações, né? Que é tão necessário. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Para ele é uma nova existência, é preciso que aprenda a utilizar seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que, ao acordar, encontra-se numa situação diferente daquela que ele estava antes de dormir. Mas o Richard Simonetti, por exemplo, numa das palestras, ele já desencarnou, é uma palestra antiga, falando dos gênios, né? Ele fala que, de alguma forma, esses espíritos superam os órgãos do cérebro que ainda não está. Porque você vê criança de 2, 3 anos tocando. Não estava pronto, mas ela está, o espírito supera. A doutora Cristina, lá do Nordeste, ela fala, quando o espírito é superior, ele se impõe ao corpo. Então ele não depende tanto, ele modela tudo. Às vezes a mãe está doente, sífilis, coisa assim, ele não pega, entende? Por quê? Porque o espírito predomina sobre a matéria. Agora, se é o inverso, um espírito inferior, ele vai aceitar o corpo do jeito que está, ele não tem nenhuma força moral para se impor. Então, já é outro tipo de prova. Está dando para compreender, gente? Leiam. Pega a Gênesis também, que lá explica bem. Uma vez que a união do espírito e do corpo só se completa e é definitivamente consumada após o nascimento, é possível considerar que os fetos não tenham uma alma? E ele diz que não. O espírito que deve animá-lo já existe, não está ligado. Pode não estar totalmente ligado. Tem um vínculo, né? Veja que não é a mesma coisa, né?
Portanto, ele não tem uma alma propriamente dita, já que a encarnação está apenas em via de acontecer. Mas ele já está ligado a uma alma que vai coordenar tudo aquilo, ou seja, tem essa ligação, né? Então, como é que explica a vida uterina? É a vida da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que ele vai completar ao nascer com a vida espiritual, porque é o espírito que vai realmente animalizar aquela vida. Então, o bebê pode. Então, vamos mais para frente, que aí depois a gente comenta. Como a ciência indica, há crianças que já no ventre da mãe não têm chances de viver. Com que finalidade isso ocorre? Ocorre frequentemente. Deus o permite como uma provação para os pais ou para o espírito designado a encarnar. Há, na pergunta 356, há natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Ou seja, tem corpo que não tem espírito e não vai ter? Sim, aos que nunca tiveram um espírito destinado ao seu corpo. E nada deveria ser cumprido neles. Então, é só pelos pais que essa criança veio ao mundo. Essa pergunta aqui, anos atrás, assistindo o programa da doutora Marlene na Rádio Boa Nova, eu ficava com o radinho o dia inteiro, e ela estava comentando isso daí. E aí eu liguei o telefone e perguntei, doutora Marlene, e nessa questão 356, há natimortos que foram destinados à encarnação sem espíritos? Aí ela falou, olha, você me pegou de surpresa, eu te respondo no programa seguinte, a semana que vem. Então, a Maria Olímpia também estava ouvindo. Aí já ligamos uma para outra, você ouviu? Nossa, porque realmente tem bebês que não tinham espírito. Aí na outra semana ela respondeu, olha, é possível, porque carne gera carne. Então, o casal está saudável, o bebê vai se formar. E, por automatismo, o próprio psiquismo da mãe vai formatando, vai idealizando, vai dando forma. E o psiquismo da mãe é muito forte, tanto que predomina sobre muitas encarnações. Muitas vezes o espírito, como eu falei, não tem moral para se impor, ele aceita o corpo que vem. E é o corpo que está sendo formado pela mãe e pelo pai, né? Mas principalmente pela mãe. Então ela fala assim, realmente, às vezes, e tem fetos, né, que chega até os 9 meses, mas não vive. Não tem como viver, porque é o espírito que dá vida, né? Então nasce morto. Então se fala muito. A minha cunhada mesmo, a irmã do Vitória, teve um bebê que nasceu morto, uma menininha, né? A minha vizinha teve uma menininha que não tinha ossos. Era tudo molinho assim, nasceu, mas não viveu, nunca viveu. Já nasceu, quando tirou, já estava morta, né? Então, não tem. Aí a doutora Marlene, ela tem um livro, porque ela fazia uma campanha contra o aborto, né? Então ela tem um livro muito bacana sobre a vida, a valorização da vida, né? Eu gosto muito da doutora Marlene. E ela falou então, por isso, minha gente, vocês mamães, mulheres, nunca cometam aborto, porque nunca vocês vão saber se ali tem um espírito ou não. Não tem como saber isso. Então, valorize a vida, não importa que é uma vida vegetal, valorize a vida, você nunca vai saber, né? Então, continuando, né? Um desses, o que ele diz aqui? Sim, há espíritos que nunca tiveram um espírito, corpos, né? Que nunca tiveram um espírito destinado. Nada deveria ser cumprido. Aí Kardec insiste, um ser desse tipo pode vir a nascer? Às vezes sim, chega aos 9 meses, né? Mas não vive. Portanto, pergunta Kardec, toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado em si? E os espíritos respondem, mas o que ele seria sem o espírito? Não seria um ser humano. Quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula recomeçar. O aborto voluntário é um crime, diz Kardec, seja
Não, Kardec pergunta, o aborto voluntário é um crime, seja qual for a época da concepção? Sempre que se transgride a lei de Deus, há um crime, dizem os benfeitores. A mãe ou qualquer outra pessoa, ao tirar a vida da criança antes do nascimento, sempre estará cometendo um crime, pois isso significa impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Mas no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria um crime em sacrificar a criança e salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar aquele que já existe. E terminando a última, é racional ter pelos fetos a mesma consideração que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isso, vede a vontade de Deus e sua obra. Portanto, não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas pela vontade do Criador? Isso faz parte dos seus desígnios, o que ninguém é chamado a julgar. Então, o aborto, né? Trabalhamos aqui na casa com o Dr. Romário, né, de Chile. E o Dr. Romário tem vários livros. Ele tinha, né, que ele desencarnou, um trabalho feito com gestantes que abortaram, com espíritos, e nós fizemos aqui na casa por um bom tempo, né, espíritos que foram abortados e mães que morreram ao fazer o aborto. É muito sofrido para ambos. Quando o espírito tem uma certa moral, ele até compreende e perdoa, mas a maioria fica revoltado com a mãe. E agora, o que nós vimos nisso tudo, e ele tem um livro que fala As Borboletas, como é o resto do nome do livro, meu Deus? As Borboletas. Bom, se vocês procurarem Dr. Romário de Araújo Melo, no YouTube vocês vão encontrar palestras dele. Ele era um professor universitário de genética, assim, fabuloso. Então, a gente vê que muitas mães foram obrigadas a fazer aborto, né? Muitas mães coagidas pela família, pelos pais, menininhas jovens, né? Que os pais levavam. Os depoimentos dela eram muito, gente, muito comovente. Quando vinha, né, naquele desespero, eu não queria, me ajudem. Algumas os médios incorporavam, elas praticamente dando à luz, né? Lembra, Chico? A Isilda, que acho que a Isilda até incorporou, né? Algumas assim, né? É muito triste, né? Entende? Porque bate mesmo o desespero. E algumas não sabiam simplesmente que havia um espírito, porque materialista, às vezes cientista, que vê só a matéria, só estuda a matéria, né? Tinha a menor noção. Agora que eu saí do corpo e estou viva, agora que eu estou me conscientizando de que existe vida, eu estou arrependida. Então vinha médicos, enfermeiros, né, que trabalharam nesse processo, entende? Então, a única justificativa para um aborto é o que os mentores dizem, né? Se a mãe estiver correndo risco, porque a mãe ela pode receber aquele espírito de novo depois, como a gente viu numas respostas anteriores aí, né? Ele volta. Se o corpo morrer, volta, entende? Se tem compreensão, se, por exemplo, uma mãe que descobre junto com a gravidez um tumor no útero. Então o médico às vezes aconselha, então vamos interromper a gravidez, tratar o útero, né, esse tumor, e depois um tumor no ovário, nas trompas, depois ou no outro órgão qualquer. Depois você engravida de novo, você fica bem, e acontece às vezes, depois engravida, né? Então aquele espírito volta sem problemas, né? Mas tem espíritos, né, que ficam revoltados, né? Então esse processo, nossa, estourou tempo. Esse processo reencarnatório realmente, né, mais um minutinho só, um depoimento, né? Teve um espírito, no começo do ano, veio lá do sul o pedido, o garotinho nasceu e
umas 10 horas depois, descobriram que ele tinha um tumor no cérebro pelas reações, né? Porque fazem vários exames no recém-nascido, né? E foram então levar o menino para a ressonância e ele tinha um tumor. Precisava ganhar um pouquinho mais de peso para se submeter a uma cirurgia no cérebro. Mas os médicos falaram